Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São 5 horas mais 3 minutos. Está no ar o Jornal da Terra, edição de segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2013. Essa é a edição número 11 do Jornal da Terra. Sempre monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo. É o rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviços. Entrando na sua casa para levar a boa nova. E até mesmo quando as histórias não são exatamente alegres. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Você já está conosco, aqui no Jornal da Terra. Porque onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5:04 agora, vamos para os destaques da edição de hoje aqui do Jornal da Terra. Prefeito de Osasco, Jorge Lapas, acompanha de perto os trabalhos da Prefeitura nas regiões atingidas pela chuva do sábado e garante que a administração vai indenizar os prejuízos. Novo seccional de Osasco, Dejar Gomes Neto, assume e anuncia que quer dividir gestão com GCMs. Casos de dengue caem 90% nas cidades da região oeste da Grande São Paulo. SMS denúncia da CPTM já é sucesso entre os usuários. Nutrição adotada na rede municipal de ensino de Carapicuíba reduz mortalidade infantil na cidade. Osasco ganhará ciclofaixa ligando os parques da cidade. Promessa é do secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Góes. O último destaque agora é oficial. Grêmio Osasco confirma a contratação do atacante Viola. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Agora 5:05, antes de anunciar a nossa convidada para lá de especial da edição de hoje aqui do Jornal da Terra, quero convidar você a participar ligando no 32666880, 32666880. Você também pode mandar um e-mail para lobo@nabocadolobo.com, lobo@nabocadolobo.com. Além disso, você tem à disposição as nossas páginas na internet, nas redes sociais, facebook.com/Jornal da Terra, ou então siga-nos no Twitter e fique muito bem informado, @Jornal da Terra. Agora 5:05, junto comigo e com meu amigo Ralph Silva. Tudo bem, Ralph? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Hoje eu devo lhe chamar de Dr. Ralph Silva? Não, Ralph. Boa tarde a você, Rodrigo. Boa tarde a doutora Libânia, que está aqui. E boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Pois é, hoje nós contamos aqui com a doutora Libânia Aparecida da Silva, presidente da OAB, a 56ª sessão, né, da OAB, a OAB de Osasco. Ela estava me contando aqui que mal pegou as chaves da OAB, perdão, está assumindo agora. Já falou isso para que eu não cobre o que eu andei pesquisando de promessas de campanha, né, da então candidata de oposição. É verdade. Mas a doutora Libânia, boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo carinho, mas pode cobrar que eu terei resposta. Isso. A doutora já milita em Osasco, na OAB Osasco há quanto tempo? Desde a minha inscrição. Fui formada em 2008. Sou da turma de 2002, desculpa. 2002? Unip. Da Unip? Unip. Tirei minha carteira em março de 2003. Primeiro exame de ordem. E participou, participa? Participo da OAB desde que era estagiária. Antes de formada, eu já participava e ajudava nas comissões. Já atuou na comissão de eventos? Já, comissão de eventos. Fui presidente da Comissão da Mulher Advogada e assessora da presidência. E atualmente estava na 4ª Câmara do TED, julgamento em São Paulo. Tribunal de Ética e Disciplina.
Tribunal de Ética e Disciplina. E também foi coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da Seccional Paulista. Sim, coordenadora da Comissão da Mulher de São Paulo. Tudo isso, tudo ao mesmo tempo agora, além de receber as pessoas lá no escritório, de advogar. Então, esse trabalho da OAB, ela é institucional, para os advogados, né? Certo, isso. Então, é extra escritório, não é no escritório, é horários durante o dia, além do escritório. Então, além do escritório. Horários noturnos, além do escritório, horários de final de semana, além do escritório. É muita atividade, mas, né, Ralf, mulher quando quer fazer é bem pragmática. A principal profissão dela não está aí, é mãe. É mãe. Verdade. Era isso que eu ia perguntar. Mãe e a avó. Mãe e avó? A avó. Então aí complica. São sempre atividades que acabam tirando todo o tempo, né? Agora, eu imagino que houve uma caminhada importante até chegar à presidência da OAB Osasco, né? Pelo que eu entendi, foi uma luta árdua, né? Foi uma disputa acirrada. Você quer saber só da campanha ou porque eu decidi ser presidente? Vamos começar do começo, né? Por que ser presidente da OAB Osasco? Levantou a bola? Não, eu vou ajudar. Levantou a bola, o Beck chuta. Ué. Rodrigo, ela teve a capacidade de unir 4 ex-candidatos à presidência da OAB. Tá? O doutor Antônio Carlos deve estar ouvindo a gente, todos eles devem estar ouvindo. O doutor Elber, o doutor Carnaíba, o doutor Hélio. E na chapa, né? Cabeçada por uma mulher, acho que é a vez das mulheres. Então, eu chego nisso. O que aconteceu? Na eleição anterior a esta, eu não disputei com ninguém e não me candidatei a nada e nem apoiei ninguém. Mas fui chamada por todos, menos pelo Antônio Carlos, para compor a chapa junto com eles. Requisitada, então. Marcílio, na época, fez uma chapa, o Ribamar, o Carnaíba não me chamou. O Hélio também não me chamou, mas eu o conhecia, o Elber me chamou, e eu disse a todos eles que não participaria, porque eu estava acabando de sair da gestão. Então, eu estava me afastando da gestão do Dr. Pascoal por uma série de motivos, e aí eu falei, nesta eu não vou ser estandarte para ninguém na campanha, mas também não vou montar uma chapa e nem participar de nenhuma. Na próxima, eu me candidato. E eu disse para o doutor Ribamar, doutor, eu acho que se vocês conversarem para se unirem, aí vocês têm oportunidade de ganhar as eleições. Mas se não, divide todo mundo e aí vamos tentar unir. Eu falei para ele lá atrás. Agora, no início de 2012, ele me chamou para conversar, ia ter uma reunião naquela semana, em março, do pessoal de oposição. Aí ele falou, Libânia, lembra lá atrás que você disse assim, assim? Eu falei, lembro. Vai montar uma chapa para esse ano? Eu falei, vou montar. Aí ele falou, e com quem você vai montar? Eu falei, não sei, porque eu olho do meu lado e eu tenho aquele pessoal que eu conhecia. Não sei. Aí ele falou assim, vamos para uma reunião? Lembra que você falou da reunião, de somar, de unir? A gente está tentando fazer isso. Vamos para a reunião? Para ver se você fica lá? Eu falei, vamos. E aí fui. Fui numa, fui duas, fui três, fui ficando. E as reuniões foram trazendo corpo para a chapa? Foram trazendo gente, e aí decidiu-se fazer uma plenária para escolher quem seria o presidente da chapa. Esse presidente, ele iria escolher os demais integrantes da sua chapa e todos os demais iriam respeitar essa decisão e apoiar essa chapa. No final, ficou que quem fosse mais votado seria o presidente e, na sequência, os demais cargos. Sim. E aí, no fim, a nossa chapa foi composta só por presidente. E eu, a única que nunca tinha sido nada. Fiquei como presidente. Né? E a partir daí começou, aí começou a campanha. A campanha colocada na rua? Na rua. Começamos a trabalhar, começamos a visitar escritório, começamos a mandar mala direta, começamos a conversar. Prometer cargo também? Não, porque os cargos da OAB são todos, não tem renda, não tem ganho nenhum, não tem remuneração. Então, você vai prometer o que para o outro? Então, é até interessante. Você só vai ter trabalho, você não vai ter ganho. É interessante até, eu faço essas perguntas porque boa parte da população, das pessoas que estão ouvindo agora o Jornal da Terra, muitas vezes não entendem todo o contexto da importância da Ordem dos Advogados do Brasil, né?
pode ter uma imagem de que aquilo, de que os advogados são, de que quem comanda é remunerado, enfim, que a OAB, como parte da existência dela, é para defender os direitos dos advogados, nós sabemos, mas também tem uma série de interesses da população, da cidadania, né? Uma entidade... É a Casa da Cidadania. Exatamente, que está presente na nossa história, né? E sempre cobrando quando alguma coisa sai fora do trilho. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Quer dizer, isso foi evidentemente uma brincadeira, porque em outros processos eleitorais esse tipo de coisa acontece. Mas aí a campanha foi para a rua, e aí é o convencimento, né? É o convencimento, é mostrar, é mudança. Uma coisa ficou muito clara na eleição. Os advogados de Osasco queriam outra direção. Podia ser a nossa chapa ou a outra chapa, mas desde que não fosse a chapa de quem estava lá. Isso ficou muito claro. Até quando saiu o resultado, ainda falei para o Mauro Esmeriglio, que foi da outra chapa. Falei, Mauro, nós ganhamos. Porque ou era a minha ou era a sua chapa. Mas nós ganhamos. Porque eles não ganharam de ninguém, nem de mim, nem de você. A chapa de situação ficou em terceiro lugar, Rodrigo. Cada uma, depois brincaram. Cada uma ficou no seu devido lugar. Porque eu era número 1, a outra número 2 e a outra número 3. Agora, é interessante ela falar o seguinte. A chapa que representava a situação, representava já iria para quarto mandato. Quarto mandato. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Mantendo o mesmo grupo na direção da OAB Osasco. Apesar de não ter a remuneração, a responsabilidade da doutora Libânia é muito grande. Por quê? Cabe a ela, junto com toda a equipe de supervisão, receber representações contra os advogados, ouvir as partes, ajudar um advogado numa situação de que um juiz desrespeite um promotor, porque o juiz e o promotor não é mais do que o advogado. Mas acontece o problema que a gente chama de prerrogativa, então para o ouvinte entender, e aí a OAB tem que atuar. Então se um juiz ou um promotor ou um delegado desrespeitar um advogado, automaticamente os outros advogados têm uma comissão só para isso, né? Que é óbvio que tem, a doutora Libânia vai estar à frente de tudo, com certeza, para ajudar os advogados também. Nós, como advogados, também temos a farmácia do advogado, a livraria, né? E cabe a doutora Libânia também trabalhar para aumentar esses benefícios para o advogado, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Doutora, na sua campanha, você repetiu incessantemente que a seção Osasco da OAB estava desprestigiada. E por que desprestigiada? Quais eram os motivos que levaram a senhora a avaliar dessa forma? Os advogados não acreditavam mais nela, não acreditavam mais na gestão que estava lá. Porque o grupo que comandava se repetia, você estava muito ligado a isso ou não? Acredito que sim, porque eu acho que tudo que fica no mesmo lugar há muito tempo, ele cria ranço, ele cria lima, ele se acomoda. Zona de conforto. Zona de conforto, ele não quer agredir mais ninguém, ele não quer enfrentar mais ninguém. Não que eu vá fazer isso. Dentro do respeito e dentro daquilo que for correto, eu vou sim conversar, eu vou sim procurar saber e ver qual é o melhor caminho. Mas o desprestígio estava grande em termos de... O advogado teve um problema de prerrogativa. Onde é que estava a OAB? Eu digo isso porque a nossa comissão de prerrogativa hoje, há 20 dias... de mandato, ela já atendeu ocorrência, ela já deu retorno e ela já está fazendo. Então, e antigamente, eu não lembro de uma ocorrência, você lembra, Ralf? Lembro só de uma. Aquela, mas de muito tempo. Muito tempo, é. E de lá para cá, nada. Então, não estou falando mal de quem estava lá, mas eu acho que quem estava lá estava muito confortável para querer mexer com alguma coisa que fosse interessante para alguém. Ou melhor, para os advogados. Talvez estivesse interessante para si. Às vezes falam para mim, nossa, mas se não tem valor, se não tem ganho financeiro, por que você vai dedicar o seu tempo a isto? É verdade. Rodrigo, eu posso falar com propriedade. Eu sou advogado desde 2005. Né? Minha inscrição foi feita em junho de 2005. A minha carteira chegou na OAB Osasco em 2009. E foram me entregar só no final de 2012. Então, isso é um caso do que estava acontecendo na OAB de Osasco. Entendeu? Sem satisfação nenhuma, infelizmente o advogado desprestigiado, os juízes e os promotores tripudiando literalmente em alguns casos em cima dos advogados, isso não vai acontecer mais. E também a gente já vê, eu posso falar como advogado, a atuação da atual gestão efetiva, no sentido de já
conversar, ver quem vai ser o melhor advogado para coordenar as comissões. A comissão prerrogativa está na mão do advogado que gosta disso, o Tribunal de Ética e Disciplina, a mesma coisa, e assim por diante. Então a gente já vê uma mudança grande, né? A confraternização dos advogados voltou. Sexta-feira agora teve uma confraternização dos advogados em Osasco. Isso é importante. Pô. Nós não somos adversários, pelo contrário, nós somos colegas e trabalhamos todos em prol da advocacia. Então a gente já vê a diferença na atuação da OAB Osasco em relação ao passado, ao que era. Eu vou agora dar algumas notícias aqui, mas eu vou acabar entrando no assunto e na relação da OAB com o poder público da cidade, Câmara, o Poder Judiciário e as suas relações com o Poder Executivo e o Legislativo da cidade. A gente sabe que no âmbito federal isso acontece muito, às vezes até há choques, né? Há enfrentamentos, né? E aí eu quero saber o que a doutora pensa a respeito e como ela imagina que deva ser o comportamento da OAB, a 56ª sessão de Osasco. Agora, já a gente volta a fazer mais perguntas então para a doutora Libânia, agora 5h18, e o mosquito da dengue deu uma trégua às cidades da região oeste da Grande São Paulo no ano passado. Segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, foram 168 registros durante o ano de 2012, contra 1.796 no ano anterior. Olha a diferença, hein? O número é 90% menor do que o recorde de 2011, quando os mosquitos Aedes aegypti transmitiu a doença a 1.796 pessoas, o maior número dos últimos 5 anos. No total de 2012, 132 casos foram contraídos na própria cidade onde o paciente morava. Os outros foram importados e, dentre os municípios, Osasco liderou as estatísticas do ano passado, com 66 registros. Em segundo lugar, aparece Jandira, com 37. Jandira, aliás, foi a única cidade da região incluída pelo Ministério da Saúde entre as localidades com risco de epidemia, a partir de levantamento que levou em conta o índice de infestação de larvas do mosquito em imóveis. Em Barueri, foram registrados outros 32 casos. Nas outras 10 cidades da região, o número de casos não chegou a 2 dígitos. E ainda, segundo o levantamento de Vigilância Epidemiológica do Estado, não há risco de nova epidemia. Os moradores de Itapevi já estão recebendo os carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano de 2013. Os carnês podem ser quitados em parcela única no dia 15 de fevereiro, com 10% de desconto, ou em até 11 parcelas iguais, sem desconto. A Prefeitura informou que o imposto chega aos contribuintes sem reajuste, uma exceção aos demais municípios da região oeste da Grande São Paulo. As parcelas do carnê do IPTU itapeviense podem ser pagas em toda a rede bancária até a data do vencimento. A partir do dia 15 do mês que vem, o contribuinte deverá comparecer à sede da Secretaria da Receita, na Avenida Presidente Vargas 405, para a emissão de um novo boleto com valores atualizados. Agora 5h21, o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes, pretende entregar até o final do ano aos moradores de Osasco seu primeiro projeto, a criação de uma ciclofaixa. Segundo o secretário, alguns parques da cidade, como o Chico Mendes, o Parque da Fito, do Rochidale e Presidente Altino, que é um bairro plano, bom para se pedalar, já merecem as suas ciclofaixas. A ciclofaixa ligando esses parques foi uma das promessas de campanha do prefeito Jorge Lapas para a melhoria do trânsito da cidade. Inicialmente, a ciclofaixa deve funcionar apenas aos domingos, mas o projeto pretende orientar os motoristas a aderirem à bicicleta como meio de transporte também durante a semana. O Departamento de Nutrição Escolar da Prefeitura de Carapicuíba desenvolve um importante trabalho nas escolas da rede municipal de ensino e já conseguiu redução no índice de mortalidade infantil. Segundo o levantamento realizado em 2011 pela SEAD, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, a taxa caiu de 12,9 para 8,8 mortos a cada 1.000 nascidos vivos, uma queda de quase 4 pontos percentuais em relação ao registrado em 2009.
O trabalho de nutrição nas escolas municipais é a base dessa mudança de rumo, startada no início do primeiro mandato do prefeito Sérgio Ribeiro, que já nos primeiros dias, como mandatário da cidade, criou o Departamento de Alimentação Escolar. A principal atenção do departamento é com as crianças com sinais de desnutrição, que passam a ser acompanhadas por médico e posteriormente encaminhadas para a realização de exames laboratoriais, reforço na dieta, além de receber suplementos vitamínicos e orientação aos pais por meio de palestras. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Agora, 5 horas e 23 minutos, esse é o Jornal da Terra. Você pode nos ligar no 3266-6880. Hoje, conversando aqui, recebendo com muito prazer, a doutora Libânia, que é a presidente da OAB Osasco, recém-empossada. Doutora Libânia, ali fora me pediu, não aperta muito. Doutora Libânia, pode deixar, eu sou um gentleman. A senhora já falou o porquê que queria mudar a imagem da OAB Osasco. Me parece que uma das contendas também é o relacionamento com o poder público, né? A intenção, ou pelo, não sei se era da tua chapa, mas eu li alguma coisa a respeito da OAB participar intensamente da elaboração das leis lá no Legislativo, acompanhar de perto. É nossa chapa. Foi a sua chapa mesmo? Nós propusemos e já fizemos a criação da Comissão de Assuntos Legislativos. Tá, mas como atuaria essa comissão? Essa comissão. Então, quando existe um projeto de lei que entra lá para ser aprovado, eu ainda não sei qual é o canal, porque estou aprendendo a ser presidente, tá? E tem muita coisa lá na casa. Eu estou há 25 anos aprendendo a falar no rádio. Tudo bem, doutora, então tá fica à bom. vontade. Não, sempre a gente está aprendendo. Sim. Mas eu estou engatinhando. E a casa ela tem muita coisa para a gente tomar pé, direção de como fazer, qual o caminho, o que fazer, como fazer, o que pode, o que não pode, onde buscar, com quem falar. Mas a gente quer, essa comissão é justamente para não sair norma de qualquer jeito, ou não sair norma que não tenha efetividade, ou não sair norma que seja interesse de um único cidadão da cidade. Tá. Essa é a intenção. Não é dizer não vai fazer, não é brigar, não é discutir, não. É ajudar. Tá. É contribuir com a efetividade do assunto. Já houve um flerte com o Legislativo de Osasco, com a presença da Câmara, para essa integração? Ainda não. Nós estamos há 20 dias, é que nem eu falei, no dia 2 foi a posse, mas foi uma posse a chave. Eu não queria nem passar essa chave para você, mas como eu sou obrigado, Sim. Se vira. A casa daí. Uhum. Então a gente está tomando o pé de tudo, de todas as pastas. Eu já, depois do dia 29, porque até o dia 29 é o meu prazo, o prazo que eu me dei para a gente organizar e ter noção do que é aquela casa inteira. E aí a gente vai estar com as comissões montadas, quem vai estar na direção de cada uma, e aí sim. Eu já solicitei lá para a secretária, eu quero uma reunião com o diretor do fórum, eu quero uma reunião, se possível, com o presidente da Câmara, eu quero uma reunião com o prefeito, eu quero uma reunião com cada autoridade para ver o que eu, OAB, posso contribuir na ajuda para melhorar para todos. A pergunta nesse sentido porque a gente recentemente ouviu em nível federal um estardalhaço Supremo e Câmara Federal. Não, porque aqui não entra, vou trazer os deputados condenados aqui ninguém pode entrar, a justiça não entra. Eu sei que nós não estamos falando da justiça, mas um órgão que compõe a estrutura social da justiça, que é a OAB. A pergunta em algum momento, vocês imaginam que pode haver algum problema aí nesse relacionamento? A intenção de acompanhar de perto, simplesmente, a Câmara de Vereadores, no caso, pode entender que está havendo um monitoramento dos trabalhos? O que, na minha opinião, pessoal, é natural que a OAB esteja atenta as leis que estão sendo propostas para cair nas costas do osasquense, né? Enfim, é uma coisa natural. Então, eu entendo essa naturalidade, eu enxergo assim, natural.
mas eu não posso dizer como é que eles vão enxergar. Isso depende da índole e da intenção de cada um. Certo. A minha é muito boa e é de contribuir, não é de prejudicar. Eu particularmente acho perda de tempo você aprovar leis que não vai servir para nada, só para agradar. Não, eu acho que a gente tem que perder o nosso tempo, já que ele é precioso, para aprovar leis e projetos que vão sair, que vão ter segmento, que vão ter sequência, que vão servir para alguma coisa. Não para agradar fulano, agradar Beltrano. Ai, que lindo! Ai, para quê? O Ralf, quer fazer? Eu sei do seu nível de amizade com a doutora, mas tem alguma questão que você queira perguntar? Não, eu queria comentar só a respeito da relação da OAB com o Poder Executivo e Legislativo. É porque o Ralf transita nos dois lados, então acho que ele pode dar essa resposta, então, doutora. Eu não sei qual vai ser a minha recepção no Poder. Eu posso dizer como foi a minha recepção no dia da campanha, né, que quem estava apoiando quem? Eu não fui apoiada por ninguém, graças a Deus, apenas pelos advogados. Quem fez a minha campanha fui eu e os integrantes do meu grupo, né? Quem contribuiu para todas as despesas de campanha fui eu e os integrantes do meu grupo. Mas apoio moral, pelo menos nós tínhamos integrantes da Câmara que apoiaram a sua chapa. Como advogados. Como advogados. Eu acredito. Sim. Né? Como advogados, mas dizer assim, vota na doutora Libânia, eu apoio a doutora... Eu não ouvi pessoalmente alguém que não fosse advogado falar assim, salvo alguns cidadãos que me conhecem, que já tem um carinho por mim e por alguns outros integrantes da chapa, e que falou, não, estamos apoiando você, vamos com você, né? Eu posso falar assim que eu encontrei o doutor Emídio, acho que em 2, 3 eventos, e ele me cumprimentou e ele falou assim, você vai ganhar. E eu olhava para ele e falei assim, Deus te ouça e diga amém. É verdade. Ô, Ralf, o que você acha disso, então? É interessante. A doutora Libânia não tem nenhum parente que trabalha na prefeitura, viu? Não Isso tenho. é muito importante. Não tenho, e ninguém da chapa. Tá. Também isso não. Isso é importante. Tá? Também não. Então, os advogados estão ouvindo já entendem o que eu quis dizer. Então, é o seguinte, nós não vamos ter problema nenhum com o prefeito Lapas, eu tenho certeza. Porque o prefeito é uma pessoa sensata, como a doutora Libânia também legislativo, mas Então, eu tenho certeza que em relação a isso, nós vamos ter um bom diálogo. Até porque a OAB vai estar no papel dela e o prefeito no papel dela. Isso é o mais importante. Mas se for necessário a OAB intervir até tomar uma posição em relação ao município, claro que vai tomar. Espero que nunca precise. Em relação à Câmara Municipal, a mesma coisa. Eu acredito que nós temos lá 2 advogados que são vereadores, a Karen Gaspar e o Toniolo. Se eu não salvo engano, acho que eu não esqueci de ninguém. Então, a Karen, inclusive, recebeu a carteira essa semana passada, sexta-feira. Parabéns à vereadora e doutora. Então, acho que também não vamos ter problema. Mas a Câmara dos Vereadores é mais difícil lidar, porque são 21, não é um só. Então, essa comissão legislativa nunca funcionou na OAB Osasco. Tá? Pelo menos no tempo que eu sou advogado para cá, eu nunca ouvi falar como político, nem como advogado, que houve uma sugestão de uma lei da OAB em relação ao município. Inclusive, nós vamos fazer esse trabalho também, e eu vou ajudar muito nessa comissão. Apesar de não estar na comissão legislativa, eu vou ajudar muito. Então, o que acontece? Agora nós vamos atuar. E o legislativo ele pode estranhar um pouco. Mas eles andando certinho, nós vamos trabalhar certinho também, não vai ter problema algum. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a vontade de mudança em Osasco era tão grande, que o Marcos da Costa, que é o atual presidente da OAB do Estado de São Paulo, ele perdeu a eleição em Osasco. Em Osasco, o mais votado foi o Toron. O Toron é a minha amiga, a doutora Rosana Chiavassa, inclusive, vamos trazer ela aqui. Tá? Então, para demonstrar o descontentamento do advogado de Osasco com a OAB. Outra coisa, nós estamos lá com a reforma do fórum, construção do novo fórum, para ser feita, a prefeitura já doou o terreno, e a OAB não fazia nenhuma pressão em cima do governador, em cima do prefeito, nós vamos fazer. Eu quero falar sobre esse assunto. Não, mas essa era uma das perguntas que eu ia fazer mesmo. Vou aproveitar então já de secar logo. A última reforma do fórum, meu pai era o juiz diretor do fórum, isso foi em 1991, ou 1990. Foi pintado ainda o fórum. Tá, doutora, isso acontece por quê? A direção da OAB não pressiona? Não, peraí. Negocia? O que é isso? Não. A OAB, ela, nesse ponto, ela só tem a obrigação de cobrar, de ser pisar no tendão de Aquiles, ser a pedrinha no sapato. E não sei por que faltava interesse, com todo respeito,
de quem estava lá de ser essa pedrinha no sapato. Não sei por quê. Não, né? porque as pessoas estão ouvindo agora o Jornal da Terra e moram em Osasco, isso reflete no atendimento a você. Reflete na celeridade dos processos. Né? Peraí, olha só. Na ponta com as pessoas. No né? dia 2, quando o doutor me entregou a chave da casa, ele disse assim, que ele jogou no meu colo, né? A construção do fórum, a ampliação da casa e o projeto de transporte gratuito para os advogados entre os fóruns, que a gente tem uma distância entre família, trabalho, fazenda, né, Ralf? Federal e por aí, civil, penal. E ele jogou no meu colo isso, né? Isso foi projeto, foi plataforma de campanha dele. Na minha, inclusive, eu falei que eu vou retomar esse projeto do transporte. Só que olha o que eu descobri. Eu não mando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho caixa, eu não tenho como enfiar a mão no seu bolso e tirar o dinheiro daí para fazer aquilo que eu quero de benefício. Eu posso, sim, buscar parcerias, buscar apoio, cobrar da OAB São Paulo para que faça. Ele falava do projeto de transporte gratuito para o advogado, dizendo que era um projeto aprovado desde 2006. Até no debate que teve, eu falei, mas se está aprovado desde 2006, por que ele não foi implantado? Silêncio. Né? Aí, assumindo, eu vi, o advogado reclama da sala da UAB que o espaço é pequeno, porque a água que sai no bebedouro logo de manhã está marrom, no final da tarde o calor do caramba e já não esquenta mais, precisa de um computador, um ponto a mais de computador na sala do fórum não tem, um ventilador, porque não se consegue viver lá dentro com o calor que é. Por que a OAB não faz nada e não melhora aquela sala? Olha só, eu descobri por quê. Eu não sabia. Não sabia. Eu achava que realmente, né? Eu descobri. Projeto do fórum. Construção do fórum começou em 1995. Em 2006, 2007, houve lá o fechamento, o acordo, que a prefeitura pagaria uma parte, governo do estado o restante. Só que e aí começou a fundação do solo para fazer a parte de baixo, porque começou a licitação, aquela coisa toda para fazer. O dinheiro já estava no caixa daqui, é só pagar, o projeto está lá. Olha que lindo, por que não fez? Porque simples. Porque um projeto de 2000 para ser feito em 2008... Quanto não cresceu esse fórum? Quantas varas não tinham a mais? Então, 3 andares precisava de 5, só que o subsolo ninguém mexeu, na fundação ninguém mexeu. A obra foi embargada. Então, precisa começar tudo de novo. É mais caro, é mais dinheiro. Tem gente que vai ter que enfiar a mão dentro do bolso. E aí, quem tem interesse? A pasta do projeto da construção do fórum tem a última correspondência da OAB, que não é correspondência, é um jornal, um recorte de jornal que o doutor lá recortou e grudou e colocou lá, é de dezembro de 2008. Ele ganhou a eleição em 2009, ainda tinha isso na proposta dele e depois essa outra. Então, entendeu? E o projeto de andar lá de ônibus gratuito pelo advogado está aprovado desde 2006, aprovado por quem? Só se for pelo Papa, o que morreu, né? Porque o vivo está aí, a gente pode cobrar. O que morreu, porque a seccional de São Paulo indeferiu. Para quem ele contou isso? Tá. Todo mundo está esperando, o advogado está esperando uma coisa que foi indeferida. Tá, e ficou isso, essa informação ficou restrita, não foi... Ficou sabendo agora. E as pessoas ficaram... E eu também fiquei sabendo agora quando eu assumi as pastas e fui lá fuçar, olhar para ver por onde que eu ia começar a fazer a faxina. Entendi. Doutora, eu quero daqui a pouco cair no terreno da população mesmo. Os trabalhos que a OAB, de que forma a senhora vai conduzir a Casa do Advogado para que as pessoas tenham mais acesso à justiça, acesso ao direito, que isso também é uma outra demanda da OAB. Né? Ela melhora, ela está ali para melhorar, me corrija se eu estiver falando besteira, mas para melhorar a vida do advogado, né? O relacionamento com o judiciário ali, com a entidade jurídica. E também tem uma obrigação com a sociedade. E tem essa relação com a sociedade que é de muita credibilidade. Né? E a credibilidade demanda a cobrança, né? Quer dizer, ela vem no mesmo tom. Então, a gente continua aqui já esse papo com a doutora Olibane, agora 5h37. E vou também perguntar, doutora,
a respeito de uma questão que ainda que não é muito latente, muito forte na cidade de Osasco, que é a questão do que começou a se praticar em São Paulo hoje em relação aos viciados em crack, na região central da cidade, o tratamento compulsório. E eu queria saber depois a sua opinião, se um dia, se a cidade de Osasco vier a enfrentar uma situação parecida, porque nenhuma cidade está livre. Eu me lembro de, há cerca de 6 meses, em Itapevi, numa região que está sendo desapropriada para a construção do Corredor Oeste, se formando uma verdadeira cracolândia lá. Então, qualquer região abandonada das cidades, casas sem portas, prédios abandonados, acaba em pouco tempo se tornando região de consumo de drogas, e isso é um problema que a OAB, imagino, está também, mesmo que à distância, observando a respeito desse tema. Agora, 5h38, já a gente continua com a doutora Libânia Aparecida da Silva, presidente da OAB Osasco. Vamos lá, o prazo para inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, termina hoje, 11h59 da noite. Você sabe como é que funciona isso, né? Se virar no reloginho deles meia-noite, acabou, você perdeu. O ProUni oferece bolsas de estudo, totais e parciais, em instituições de ensino superiores particulares a jovens de baixa renda. Na Grande Oeste, aqui de São Paulo, o programa oferece 1.615 bolsas em universidades e faculdades já para esse semestre. As inscrições podem ser feitas, como eu disse, até às 11h59 de hoje, no site mec.gov.br, www.mec.gov.br. Nesse endereço também é possível consultar os cursos disponíveis, instituições que oferecem esses cursos e os valores das mensalidades. Para coibir o vandalismo nos trens, a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, mantém um serviço de denúncia por SMS, que são as mensagens pelo celular, que tem se mostrado bastante eficiente. Para utilizar o SMS Denúncia, o usuário deve enviar uma mensagem para o número 971 50 4949. Lembrando que não é necessário nenhum tipo de identificação. A intenção da companhia é que o usuário ajude a melhorar o ambiente dentro dos vagões, coibindo a ação dos vendedores ambulantes, algazarras, quebra-quebras, roubos e aqueles usuários que insistem em ouvir música com volume alto. Além disso, não é permitido sentar no chão dos vagões, colocar os pés nos bancos e pedir esmolas. A poluição sonora é a líder do SMS Denúncia. Nesses casos, o usuário envia o SMS descrevendo o infrator e localizando por onde circula o trem. Quando o trem passar na primeira estação, após a denúncia, agentes posicionados entram em ação, coibindo quaisquer que sejam as más atitudes. Anote mais uma vez o número do SMS Denúncia da CPTM: 97150 4949. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5h40, tá virando 5h41, esse é o Jornal da Terra, sempre às 5 da tarde, contando todos os fatos da região oeste da Grande São Paulo. Hoje, contando aqui com a presença da presidente, eu vou chamar de presidente ou de presidenta? Eu não gosto muito de falar. Eu não gosto muito. Presidenta eu acho feio. Eu também acho feio. Com a presidente da OAB de Osasco, a doutora Libânia Aparecida da Silva, que acabou de assumir, quer dizer, a solenidade mesmo. Dia 29 de janeiro. Às 18 horas na casa do advogado. Agora, as pipas já estão todas na mesa para a senhora resolver já. Já. Doutora, antes de ir para a nota, eu lembrei dessa questão, dessa condição, desse problema da Cracolândia de São Paulo. Né? E aí, no passado já tentaram esse tratamento compulsório, que eles estão dando um outro nome, né? Mas é compulsório, em algumas situações se torna compulsório, e é lógico que depois de avaliações de médicos, a OAB lá está acompanhando de perto isso também, tem representante na comissão, mas eu vejo que é uma discussão muito grande, né? Dos que concordam e dos que discordam. A gente vê lá representantes da própria igreja que está encarregado de fazer essa abordagem, que trabalha lá, de um lado, representantes da igreja a favor, outros contra.
qual a sua opinião a respeito disso? Esse problema, um problema de saúde pública, está na nossa sociedade, está em todo lugar, está dentro das nossas famílias. É uma questão muito complicada. Eu confesso que não tenho opinião. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas, mas acho muito complicado quem vai definir que esse tem que ser tratado. Essa pessoa que vai definir até onde ele vai ter essa sensibilidade para definir isso, porque a partir disso vem a justiça, vem o poder público levá-lo na marra, né? O termo exato é na marra, para fazer esse tratamento. Qual a sua opinião, doutor? Então, é difícil falar sobre esse assunto. Não porque eu não tenho uma opinião, eu tenho sim. Como ser humano, eu entendo que todos deviam ser tratados. Mas para ser tratado, só se trata de uma doença quem quer o tratamento dela. Então, se for uma coisa obrigada, essa pessoa vai voltar. E quem é que vai obrigar? Quem é que tem poder para isso? É obrigação do Estado dar o tratamento, porque é uma doença. É um câncer na sociedade, a droga. Mas não é só tratar. Não é só tratar a doença. Quem é que vai tratar o caminho da doença? Quem é que vai impedir que essa doença permaneça na rua, que os vírus continuem na rua para infectar as outras pessoas? Bom, então, pelo que eu entendi, a senhora é a favor desse tratamento compulsório, mas que o Estado tem que ter outras ações. Exatamente. O trabalho não é só de tratar o viciado. É de impedir que esse viciado tenha acesso. E como é que ele vai fazer isso? Todos os assuntos em volta do usuário é muito maior do que só tratar a doença dele. Ele quer ser tratado? Não. O Estado vai dar o tratamento contra a vontade dele? Vai. Mas e depois que ele tiver tratado, ele pode recair? Pode. Sim. E quem que vai impedir que ele tenha acesso à droga novamente? Então, eu imagino que não é só tratar, não, o usuário, não é só obrigar que ele seja tratado. É obrigação, sim, tem que fazer, tem que fazer uma doença, precisa erradicar, precisa. Mas não é só isso, não. Tem uma outra coisa por trás disso daí, que é muito maior, que no meu entendimento, é o interesse, precisa de interesse de gente grande para poder acabar com isso. Aí a gente vai entrar naquela questão... E aí entra naquela questão, a doutora Libane está sonhando? Não, mas sonhar é preciso. Preciso. Agora, doutora, aí a gente, em cima do que a senhora acabou de falar, entramos naquela situação de, nós temos que estar protegidos do assédio dos traficantes. Então, de que maneira podemos estar protegidos? Poder de polícia, poder de se prender, de se acabar com o crime organizado. Agora, aí nós temos uma conjuntura de leis muito, muito grande, muito difícil de mudar. Uma coisa que é secular, praticamente, não é secular ainda, mas, enfim, de muito, muito tempo. E aí nos surgem aquelas opções de resolução, na minha opinião, de resolução fácil, que é descriminalizar o uso das drogas, né? Quer dizer, não, só tem o tráfico porque exatamente porque é proibido. Não, eu não penso assim. Eu penso que é mais de consciência do ser humano. Educação. Conscientizar o ser humano de que não deve, não pode. Educar desde pequeno, desde criança, desde o jardim, se for o caso. Não, é questão de educação. Eu tenho que entender que aquilo não é bom para mim. E não é bom para mim por quê? Porque acontece aquilo, tem aquele exemplo, tem aquilo lá, tem aquilo, ficou desse jeito, chegou a isso, e droga leva tudo. Leva roubo, leva crime, leva cadeia, leva prisão, leva morte, leva doença, leva tudo. Leva a destruição. Extingue o ser humano, né? Acaba com tudo, não. Eu, numa reportagem que eu fiz, eu presenciei uma história que eu fiquei chocado, quer dizer, contado, né? Eu não acompanhei o tempo inteiro. Uma pessoa que foi retirada da rua, foi tratada, ficou 5 anos longe do consumo da droga. Nesse meio tempo, conheceu alguém, formou família, teve filhos. É um rapaz que era um motoboy. Num determinado momento, ele foi levar uma encomenda no centro da cidade e, qual seja o motivo, ele acabou passando naquela região, tendo contato ali com a droga e acabou consumindo. Sumiu 4 dias de casa, não voltou mais para casa.
Ele foi encontrado 4 dias depois por gente que atuava ali, gente dessas entidades religiosas que ficam ali tentando dar assistência. Foi encontrado, se não me engano, era uma travessa ali, naquela região ali da Santa Ifigênia, sem roupa e trocando sexo por droga ali. Quer dizer, um pai de família, né, já era um pai de família, um sujeito que vinha há 5 anos trabalhando de uma maneira íntegra, correta, um bom pai, uma passagem, um único, já fora viciado, mas um único contato, uma recidiva em relação à droga e caiu de novo como... Já destruiu. Olha, Rodrigo, eu que conheço Amsterdã, posso falar que lá uma parte da droga é liberada. Eles estão indo para o caminho contrário agora. Agora Amsterdã já começou a restringir o uso da maconha do turista, né? E a cidade é muito bonita, mas ela é muito deprimente ao mesmo tempo. Então o caminho não é a liberação, não. Eu não concordo com a liberação. Eu não gostaria que fosse. Eu não concordo. Eu também não. Não concordo. Agora 5h48 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Ouvintes da Rádio Terra, um excelente final de tarde a todos. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo, que neste momento tem 18 graus, e quem segue pela Marginal do Tietê no sentido da Castelo Branco encontra apenas trânsito intenso pelas 3 pistas. No sentido do leste da rodovia Ayrton Senna, segue com trânsito intenso da aproximação da Ponte do Limão até a chegada do acesso à rodovia Dutra. O corredor Hermano Marchetti, Marquês de São Vicente, ainda é uma ótima opção nas 2 direções. Rosângela Alves para a Rádio Terra. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Agora às 5h49, o prefeito Jorge Lapas acompanha de perto os trabalhos da prefeitura nas regiões atingidas pela chuva de sábado e garante que a administração vai indenizar os prejuízos. No sábado, a chuva que atingiu Piratininga e Osasco com fortes ventos causaram muitos estragos. A chuva causou muitos estragos, como a queda de árvores, de postes, de painéis de publicidade, arrancando inclusive telhas. Também no Piratininga, um imenso painel caiu sobre o telhado de uma construção e várias árvores atingiram casas e barracos de uma comunidade. O prefeito Jorge Lapas esteve nos locais onde as casas e carros foram atingidos e aproveitou para colocar à disposição dos moradores a administração municipal para a reparação dos danos ocorridos por conta das quedas de árvores, dos desabamentos e os estragos causados também no sábado pela enchente. Na madrugada desta segunda-feira, após uma abordagem de um suspeito na Viela das Rosas, a polícia militar invadiu um barraco no Jardim Angélica, em Carapicuíba, e localizou armas, drogas e produtos de roubo. 3 homens estavam no local e alegaram desconhecer os produtos e que só estavam no local jogando baralho. Encaminhados ao 1º DP de Carapicuíba, eles foram desmentidos por uma vítima que os reconheceu de um assalto à sua residência, acontecido na quarta-feira passada. Da casa da vítima foram levados celulares, 2 notebooks, GPS, relógios e uma máquina de polir veículo. Os homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora 5h51, esse é o Jornal da Terra. A gente está de volta aqui com esse papo muito legal com a presidente da OAB Osasco, a doutora Libânia, que acabou, como eu já disse, acabou de assumir a presidência da 56ª sessão. E o Ralf, a gente, antes de fazer mais uma pergunta para a doutora, e também abrindo para a doutora comentar, muito interessante a atitude do prefeito Lapas, né, onde, em momentos como esse, de destruição, né, foi uma chuva muito forte, geralmente o administrador foge, né? Foge, é verdade. Eu achei muito interessante, e é o jeito Lapas de governar, já está se falando na cidade, viu? Lapas esteve nos hospitais, a gente noticiou aqui. Agora, teve o problema das chuvas, aí ele esteve na rua, acompanhou de perto, coordenou a fiscalização, inclusive, né? Quem estava lá perto viu que ele, como engenheiro, até que é a área dele, já chamou determinados equipamentos da prefeitura para ir resolvendo rapidamente, né? Ficou de indenizar, acho que isso é importante também. Deve-se criar uma legislação, está aí para a nossa comissão
no sentido de quem teve o imóvel destruído por causa da chuva, ou às vezes o móvel dentro do imóvel, abater o IPTU, como muitas cidades já têm, né? Então eu acho que o prefeito Lápis começa muito bem, né? Mostra a diferença, veio fazer a diferença realmente. Como administrador, todo mundo fala que ele é técnico, né? E tá aí, eu acho que o Osasco está ganhando muito com esse prefeito. Parabéns pro prefeito Lápis. Então, o técnico tem essa praticidade, né? Ele esquece um pouco a conotação política, né? Olha, o prejuízo que eu possa ter de estar lá nesse momento, ouvir alguns desaforos, as pessoas estavam ali com os nervos à flor da pele e tal, e deve ter ouvido, evidentemente, né? É uma situação complicada, mas quando você vê o cara que tem alguns poderes na mão para mudar aquela situação, se mexendo, tomando chuva, entrando no meio da água e dizendo para as pessoas, calma, que eu estou aqui, né? Já é um alento, é uma situação diferente, né, doutora? Segurança, né? Demonstra segurança. Eu não me lembro, assim, de outro prefeito aparecer em situações de caos assim tão rapidamente. Eu também não, Rodrigo. Eles geralmente se escondem. Doutora, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria... Eu sei que a senhora pretende implementar uma série de mudanças aí na sua gestão. São 2 anos, né? 3. 3 anos? Ah, tá. 2013 e 2015, é isso? Isso. São 3 anos. Na ponta lá, a população que também se socorre da entidade, da OAB, o que ela pode esperar da OAB Osasco a partir de agora e da sua presidente? Encaminhamento para tudo que for necessário e das dúvidas que tiverem. A OAB ela é procurada para tirar dúvidas, para encaminhar problemas, situações que estão vivendo e que não estão encontrando. É dar consulta como advogado, né, Ralf? Com certeza. E, dependendo do problema que for trazido, verificar a melhor forma ou a busca de uma solução para maiores números de pessoas que não aquela só. Eu já disse que a OAB estará 24 horas de portas abertas para quem tiver necessidade, tanto advogado quanto a população. Basta que tenham paciência, porque diante do fato de eu não ser remunerada, eu também tenho que cuidar do meu escritório. Mas eu estarei ali para atender quem for preciso e para o que for necessário fazer. Quantos membros hoje, quantos advogados são ligados à OAB de Osasco? Tem ideia já, doutora? Nós temos os 5 diretores, nós temos 7 assessores e nós temos 32 comissões implantadas, que todas elas já estão com o seu presidente. Os demais integrantes, eles vão aparecer daqui até 1º ou 2 de fevereiro, que é para a gente poder colocar todo mundo na lida. Não, talvez eu não fiz a pergunta direito. Quantos advogados estão filiados? Inscritos na comarca. Inscritos, isso. Ok. Nós temos por volta de 3.000 advogados inscritos. 3.000. Atuantes por volta de 2.200. Certo. É muito. E com que frequência os advogados recorrem? Frequentam a casa. Até ontem. Eu tenho uma parentada enorme, mas graças a Deus eles aparecem de ano em ano lá, entendeu? Então, até ontem com nenhuma frequência. A partir de hoje, eu espero que com mais frequência. Porque eles não eram bem recebidos a isso, não encontravam o que procuravam. Não, eles não davam atenção, não acreditavam na casa. Por exemplo, nós fizemos 2 happy hours e nós tivemos, num primeiro happy hour, nós tivemos 68 pessoas. No segundo happy hour, nós tivemos 74. Pessoas diferentes. Ou seja, um grupo veio numa sexta e o outro grupo veio na outra sexta. E teve advogado que nunca entrou na OAB, num evento da OAB. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, vai chover canivete. Ele falou assim, que isso, doutor, a casa não é nossa? Eu falei, a casa é nossa e está aberta para o senhor também. Ele falou, eu falei, mas o senhor nunca esteve aqui. Ele falou assim, mas a partir de hoje eu me sinto à vontade de estar. Então, tem muito advogado parabenizando, agradecendo, elogiando, tanto a diretoria quanto até os funcionários, que antes disse que estavam de cara feia, respondiam mal. E eu pedi para os funcionários, fiquem conosco, porque nós fizemos campanha para trocar a diretoria, não para trocar os funcionários. A diretoria tem um mandato de 3 anos. Daqui 3 anos, nossa equipe pode ser reeleita como não. Nós podemos querer ficar como não. Então, vai ser trocado. Eles tiveram um mandato muito longo
mas não eram donos. Mais cedo ou mais tarde sairiam. E vocês precisam se adaptar aos novos. E são bem-vindos. Eu quero todos. E só vai ficar aquele que realmente quiser. Quem não quiser pode ir embora. Tem livre, né? Livre-arbítrio para ir. Só que todos os advogados estão elogiando. Elogiando a casa, elogiando a atitude deles, o comportamento, o tratamento. Alguma coisa mudou. A gente ainda não consegue definir o que mudou, mas o ar mudou, o cheiro está melhor. É verdade, né? É verdade. Doutora, eu queria, nosso tempo está acabando, agradecer a senhora, muito obrigado. Deixar esse jornal, esse espaço aberto à Casa do Advogado de Osasco. Muito obrigado por ter se deslocado de Osasco até aqui a rádio para falar com os nossos ouvintes. Uma boa tarde para a senhora, muito obrigado mesmo. E não doeu nada, tá vendo? Obrigada, estou feliz e satisfeita e agradecida por ter vindo. Volte mais vezes, doutora Ralph Silva, um abraço, obrigado pela companhia sempre aqui. Obrigado, Rodrigo, pelo carinho, obrigado, doutora Libânia, por ter atendido o nosso convite de estar aqui prestigiando o nosso programa, e obrigado a todos os ouvintes aí pelo carinho, realmente, e amanhã a gente está de volta. Tá certo, agora faltam 2 minutos para as 6 da tarde. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, 5 da tarde, aqui na Rádio Terra M1330, sempre com convidados especiais como a doutora Libânia, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, fique com Deus e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.